neste mundo, neste plano que vivemos, que Deus nos presenteou, que eu chamo vida humana, há várias coisas que devemos dar bastante atenção. E nesta mensagem eu separei duas, que eu creio que vai ajudar bastante vocês. Uma é a nossa própria carne, que é animada por uma alma que é terrena e que tem tendências carnais e nada espirituais. Então nós sofremos bastante nesse processo. E também o humanismo. O humanismo que nos envolve e nos influencia enquanto estivermos aqui. Mas existe o humanismo bom para seguirmos, e existe um outro humanismo. É aquele que se uniu com a religião para ditar as regras do que pode e o que não pode. Então esse humanismo juntado à atuação da religião passa a ser a nossa maior dificuldade para se entender versículos como este. Veja, o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Só entende isso quem tem os olhos espirituais abertos. Então, o objetivo dessa mensagem é trazer conhecimento para que você, meu amado irmão, saiba colocar tudo em seu devido lugar. O espiritual de um lado e o humano de outro. Vocês estão preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Que bom poder falar com vocês de novo. Olha, eu tô aí numa trabalheira, numa correria só. Por isso que ontem nem deu tempo para mim vir aqui falar com vocês, né, abençoado? Mas eu estou aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal, que têm compartilhado as nossas mensagens, que têm deixado o seu like, que têm deixado o seu comentário. Eu leio todos eles, tá bom, abençoado? Às vezes eu não respondo, alguns ali eu respondo e tal, mas eu estou sempre de olho, estou sempre acompanhando, tá? Muito obrigado a todos vocês que fazem a Graça Pura ser uma nação, né? Conforme eu coloco lá no Facebook, Nação Graça Pura. Muito obrigado a todos vocês. Se você aí está acompanhando de longe o nosso canal, venha fazer parte também disso, né? Ainda que seja de forma crítica e elegante, claro, né? Vocês podem criticar à vontade, porque isso faz parte. A ideia aqui não é fazer com que você pense igual a mim. A ideia aqui é te dar ideia, para pensar. E pensando somos livres, porque pensamos fora da caixinha da religião. Porque aqui a primeira coisa que nós tentamos estimular as pessoas é pensarem dentro da Bíblia, pensarem biblicamente e não na cartilha do pastor, na cartilha da denominação. Se inscreve aí hoje mesmo, né? Toca o sininho, tá, abençoado? Deixa o seu like, ou quem sabe o seu dislike também, porque isso também é meritório, tá bom? E deixe seu comentário e compartilhe à vontade. Tá bom, amados? Bom, então deixa eu falar desse sufoco aí que eu tô nesses dias. Os abençoados sabem que a Rádio Graça Pura está fora do ar. Está fora do ar contra a minha vontade, tá bom, abençoados? A empresa que nós temos, os servidores, no qual a Graça Pura está dentro desses servidores, essa empresa ela atualizou o seu sistema. Então, o sistema que ela trabalhava antigo, ela está descontinuando, não vai mais ter esse tipo de software que eu operava para a rádio. Está passando para um novo, um mais moderno. Realmente as músicas virão com maior qualidade. Os abençoados que acompanham sabem da qualidade da Graça Pura. Então houve toda essa dificuldade. E o link, que é onde gera o stream, o áudio da rádio, ele teve que ser trocado. Então, conclusão, eu tenho que mexer no aplicativo. E mexer em aplicativo hoje, abençoado, é custoso, é oneroso, não é barato. Os abençoados podem procurar aí, qualquer tipo de aplicativo hoje não sai por menos de R$3.000. Isso por baixo, tá bom? Isso por baixo. Então, eu tive que contactar uma empresa, isso está gerando um custo muito grande. E sem contar também que a partir desse momento em que melhorou os servidores da rádio, eu também aumentou também lá o custo, tá? Abençoados, não é nem por isso, tá bom? Porque eu entendo que Deus
levanta os seus para nos ajudarem na nossa necessidade. Então hoje eu tenho uma necessidade muito grande aí, que os abençoados realmente compartilhem comigo dessa despesa que a gente está tendo aqui. Mas tudo bem, isso aí fica em segundo plano. Então, e sem contar também, amados, olha só que incrível, né? O HD onde eu tinha, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá. É um HD. Então, esse HD queimou. Simplesmente queimou, onde estava todas as informações, vinhetas, músicas, da graça, tudinho. Foi pro lixo. Eu tentei recuperar, peguei até um programinha que recupera HD, mas não deu jeito. Realmente perdemos mesmo. Mas tudo Deus está no controle. Então estou mandando fazer novas vinhetas. Algumas coisas até consegui recuperar. As músicas em graça, enfim. Então, provavelmente ficaram de me entregar esse aplicativo na sexta-feira. Então, na sexta-feira eu vou estar publicando, tá, esse aplicativo. Os abençoados vão lá, quem já está instalado a rádio, é só fazer um update. Tá? O próprio Google Play vai mostrar para vocês como é que faz isso, é fácil, vai fazer aquela atualizaçãozinha de aplicativo que é tão comum nos nossos celulares, né? Então os abençoados fiquem atentos e olha, coisas novas virão, tremenda. Eu glorifico muito a Deus, tudo está bem. Eu até inclusive falei com o Roberto também se lamentou um pouco, né? Mas ele falou assim: André, é tudo para honra e glória do Senhor. Então por isso que eu estou aqui me justificando com vocês, porque eu tenho visto muitos comentários dos abençoados em relação à rádio, tá bom? Então, muito obrigado aí a todos vocês que têm sido compreensivo para conosco aqui. E contamos aí com a ajuda de vocês, tá bom, abençoados? Realmente eu preciso da ajuda de vocês. Bom, eu acho que é só isso. Já pedi, já fiz, acontecia. Vamos então à mensagem? Vamos ler em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança, eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amados, Paulo está falando aos hebreus. Os hebreus, aí no caso desse contexto, né, desse livro, eram aqueles que estavam abandonando o judaísmo e ouvindo a Paulo. Então muitos ainda tinham muitas dificuldades no entendimento, né? Entender Deus, Jesus, agora surge Jesus no cenário, né? A ressurreição de Cristo. Então isso passa a ser assim, algo de muita dificuldade para aquele povo entender. E hoje também, né? Então observe que aí no texto diz que o Deus de paz que ressuscita Jesus de Nazaré, né? O texto está dizendo isso, e ressuscita como? Ele morre em carne e ressuscita num corpo glorificado. Então é o próprio Deus de paz que ressuscita Jesus de Nazaré, no véu. Ou seja, o próprio Deus, o Deus de paz, estava onde? Dentro de Jesus, dentro do véu, e morreu com ele. E então o próprio Deus nesse véu o ressuscita. Porque se nós observarmos a doutrina da Trindade do sistema religioso, nós vamos entender que essa dificuldade de discernimento de Deus Cristo, né, e o Espírito Santo, eles criaram três deuses, porque há um sentido lógico na doutrina da Trindade. Há uma lógica tão grande nessa doutrina que eles estão pregando esse erro, né, esse erro aí doutrinário, durante 2000 anos em que estão na Terra. E muitos hoje conseguem a libertação dessa doutrina da Trindade. Mas muitos hoje, até mesmo dentro da graça, eu vejo pessoas que ainda têm uma simpatia por essa doutrina. Mas o fato é que nós que estamos no reino de Deus, iluminados, sabemos que não há três deuses, amados. Jesus de Nazaré mesmo disse, ele disse assim, olha, eu rogo que vocês sejam um só, como eu e meu Pai somos um. Jesus cansava os seus discursos falando, quer ver o Pai, olha a mim. Então, quando Deus ele entrou em Jesus de Nazaré e nasceu no ventre de Maria, em um véu, em um corpo de carne, esse véu se vê de uma forma diferente do que se vê no Espírito. Mas o que está ali dentro de Jesus é o próprio Deus. Então Jesus de Nazaré padeceu como qualquer homem, ou seja, padeceu debilidade, as debilidades de um corpo de carne débil, apesar de ter cumprido a lei. Ele cumpriu a lei nesse corpo, ele padeceu e foi tentado em tudo
e morrendo em morte de cruz. Vamos ler Hebreus 4,15, onde confirma isso. Diz assim, olha: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o que estava em Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Amados, quando eu falo isso, tem muita gente que se engaja com essa frase. Dizer que Jesus e Deus é um só, né, é muito difícil para aqueles que ainda não estão completamente libertos ou completamente iluminados do sistema religioso. Porém, essas mesmas pessoas, hoje muitos em graça, porém essas mesmas pessoas, elas aceitam numa boa que quem habita nela é o próprio Deus. Sim ou não? Quem habita em ti? O próprio Deus. Eles admitem que Deus habita neles. Eles admitem que Deus fala por eles, mas não são capazes de admitir que Deus e Cristo é um só. Mas vamos prosseguindo, abençoado, esse não é o foco. Então ali dentro de Jesus de Nazaré estava o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Mas quando ele se meteu em um corpo de carne, o que aconteceu com Deus? Ele teve que se limitar e se reduzir a quase nada. Foi por isso que ele não desceu da cruz, porque ele tinha o poder de revirar todas as coisas, mas num corpo de carne ele se limitou. Por esta razão, o humanismo que cercam o sistema religioso e também ao ser humano dificultou as pessoas de verem Deus em Jesus de Nazaré. Aí é mais fácil dizer que ali há dois, que ali há três. Por isso que hoje ainda essa doutrina, junto com o humanismo, ela dificulta muita gente a ver isso. Por isso se olham no espelho e não conseguem se ver. São cegos. Mas quando Deus de fato abre os nossos olhos espirituais, vemos a Deus no espelho e não a nós mesmos. Não é isso que acontece? Quando você se vê no espelho? Eu me vejo, vejo Deus. Porém, isso é difícil de entender, de conceber. Isso não é para qualquer um. Quando você se olha no espelho e vê Deus, não é para qualquer um. Porque a carne vai te mostrar o quê? Debilidades. Ela nos impede de ver isto. E aí junta-se ao humanismo, a meritocracia e o sistema religioso, essa trindade, e acaba com a gente. Por quê? Você imagina só, abençoado, você acabou de discutir com a sua esposa, seu marido, você de repente ali naquele calor da discussão soltou um palavrão, ou discutiu com alguém no trânsito. Você vai se olhar no espelho e ver Deus? Claro que não. Mas por que você não vai ver Deus? Por causa da meritocracia humana, por causa das doutrinas do sistema religioso. Amados, e se ver livres disto, somente um milagre de Deus. Somente um milagre. Por isso que somos um milagre andante. Eu sempre falo isso, né? Somos um milagre andante. Somos um Cristo andante. Mas olha, isso não vem de nós. Isso não é nosso. A glória é dele. Tudo para ele e por ele. Mas o verso diz aqui, ó, que ele é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do pacto eterno. Vamos agora ao versículo 21, né? Capítulo 21 ainda. Capítulo 21 de Hebreus 13. Acho que não é capítulo 21 não, eu errei aqui. Capítulo 13, agora no versículo 21. Vamos lá. Vos faça aptos em toda boa obra, para que façais sua vontade. Então, amados, nessa frase, além de Paulo estar apontando para um tempo em que a lei de Moisés estava saindo do mundo, né? Porque quando Paulo escreve esse versículo, depois da ressurreição de Cristo, era o tempo intermediário ali onde os pactos eles se cruzavam, né? Então a lei estava saindo do mundo e estava vindo o evangelho do reino. E hoje, com a saída total da lei, porque passamos do ano 70 depois de Cristo, né? Saiu de cenário essa lei de Moisés, o sistema religioso ainda ensinam as pessoas que somente fazem a vontade de Deus aqueles que fazem boas obras. Não é verdade? Eles não ensinam isso pra gente? Por causa de quê? Por causa do humanismo. Então aí no conceito religioso, fazer boas obras, né, no conceito, no contexto disso tudo, o que é fazer boas obras? É ajudar a igreja a crescer, é evangelizar para a igreja ter mais adeptos, é aumentar a receita. Já vi gente comemorando em culto porque a receita da igreja aumentou. É comprar. Eu já vi essa semana, abençoado, esse negócio de ver aplicativo. Eu vi uma igreja numa rifa sorteando uma moto para comprar um templo.
Olha onde nós viemos parar, amados. Querido, é isso mesmo. Então eles ficam felizes, né? Quando compram ônibus, compram terrenos, né? Vamos inaugurar o templo central, aí todo mundo vai, né? E por aí eles vão. Essas obras que enriquecem o bolso dos lobos. E o que isso tem a ver com as boas obras? Nada. Vocês estão entendendo? Mas a frase do texto está bem clara para nós. E é Ele que nos faz apto, é Deus que nos faz apto para toda boa obra, para que possamos fazer a sua vontade. Olha só como é que muda as coisas. Então esse texto aí, por muitas vezes lida, né, várias e várias vezes, a gente nunca se atentou a isso. Mas quando a gente vai passar a lupinha ali em cada vírgula, a gente descobre que não é nosso, é Ele que nos faz apto para toda boa obra, para que possamos fazer a sua vontade. E isso aí não é difícil para nós, tá bom? Para nós que temos os olhos espirituais abertos. Porque andamos o quê? Em obras preparadas de antemão. E quem preparou essas obras? Foi o seu líder religioso? Foi o seu líder? Claro que não, né? Então, não somos nós que procuramos as boas obras. É que Deus nos predestinou para andarmos nela. Vamos ler agora no versículo 22, continuação do versículo 22, que diz: fazendo ele em vós, ou seja, não é que você queira o que é, não é que nós queiramos isso, tá bom? Fazendo ele em vós, o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E agora no verso 22. E agora no verso 22, diz: vos rogo, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, pois vos escrevi brevemente. Então, quando os nossos olhos são aclarados e nós descobrimos esse mistério, que não é nós, e sim Ele, cai o quê? Cai o peso dos nossos ombros. Por isso que Paulo disse ali, né? Suporteis a palavra de exortação. Ou seja, que isso sirva de alerta para vocês. Então, amados, eu comecei a pensar. Eu fiquei pensando como tudo acontece nesta vida, né? Então, eu tenho uma vida, como qualquer irmão aí, né? Com muitas dificuldades. Todos nós passamos situações tremendas na vida. Então, às vezes, acontece algo comigo assim, tremendo, né? Como agora aconteceu o negócio da rádio aí, realmente eu fiquei assim, né? Puxa, perdi as informações todas da rádio e tal. Então, eu passo por essa situação, ou passo por situações. Então, estas situações, né, acabam me dando base para vir aqui neste canal e trazer assuntos iguais a este. Ou seja, eu aprendo, padeço, e com essa consolação que sou consolado, consolo aqueles que vêm a este canal. Amados, é assim que funciona. E eu sempre li esse verso, conforme eu falei para vocês, né, eu sempre li esse verso assim, ó, fazendo ele em vós. E eu não tinha o entendimento correto. Aí, quando as escamas dos olhos caíram, eu vi que é fácil assim, amados, é fácil. E isto nem sou eu, é fazendo ele em vós. Então, Paulo diz, suportem essa exortação. Um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Veja o que acontece em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. E diz assim, olha, preste atenção. Não que sejamos competentes por nós mesmos, para pensar algo como de nós mesmos. Amados, veja a humildade de Paulo. Às vezes, muitos que vêm a este canal, ou ouvem os abençoados falarem, né? E muitos nos chamam de arrogantes. Dizem que, quando dizemos que somos um Deus nesta terra, quando dizemos que vivemos no reino, que somos perfeitos, isso soa a eles que estão com os olhos espirituais encobertos como uma arrogância. Mas, amados, o que diz o texto aí? Essa competência não é nossa. Está dizendo, olha, não que sejamos competentes por nós mesmos para pensar algo como de nós mesmos. Está entendendo? Senão que nossa competência provém de Deus.
o qual assim também nos fez ministros competentes de um novo pacto, não da letra, senão do Espírito. Porque a letra, a informação, mata, mas o Espírito vivifica. Então, amados, que maravilha esse versículo, né? E isso aí contraria todo o ensino religioso. Todo o ensino religioso hoje no mundo está baseado em obras. Porque há uma frase que impera entre eles lá, né? E isso nem está na Bíblia, mas sempre eles falam isso. E se não está falando, está na mente. Diz assim, olha, faça por onde que eu te ajudarei. Quantos já ouviram essa frase? Agora, isso é uma verdade humana. Porque eu ajudo quem me ajuda, amados. Eu ajudo, mas um dia você vai ter que me ajudar. Essa é a lógica humana, é a meritocracia. E isso é justo, concordam? Isso é justo. E essas coisas estão impregnadas nas mentes dos religiosos. Por isso são escravos da denominação. Por isso são escravos dos templos. São escravos dos líderes, da cartilha de regras, de cada líder de departamento desses lugares aí. Por isso a mente deles está embotada, está impregnada disso. É o humanismo se juntando com a religião. Outro dia eu estava assistindo a um programa desses pastores aí, né, que tem aí pela televisão, pelo YouTube e tal, né? Então ele dizia assim, olha, se você não faz um plano, não tem como Deus executá-lo. Amados, e essa frase, ela é mais comum do que se pensa, certo? Na mente dessas pessoas, é você que tem que fazer o plano para Deus trabalhar. Se inverte, né? O Deus passa a ser a pessoa. Uma outra frase também, bastante deselegante, né? Vamos dizer assim, mas que ela tem um conceito humano muito forte e uma lógica também, é a frase que diz o seguinte, tem que ter força de vontade. Tem que fazer a sua parte. E isso é uma lógica. Porém, essa lógica não é a lógica que move o amor de Deus, por exemplo. Essa é a lógica nossa, dos seres humanos, da carne. Então a religião nos ensinou, né, um dia a pensar e agir assim. Nós fomos ensinados. Hoje, glória a Deus que não estamos, como diz assim, estamos deixando de lado esses ensinos, né? E muitos, infelizmente, ainda trazem isso para a graça. Por isso que Paulo dizia assim, isso que nós estamos falando agora é uma palavra de exortação. E esse pastor na TV que eu estava vendo lá, ele dizia, né, que tem que pôr a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Mas o problema, amados, passa a ser esse. Porque a minha parte não serve para Deus. Vocês estão entendendo? Ele estava dizendo assim, olha, por exemplo, eu estava dando um exemplo lá, se você precisa comprar uma casa, né, o que você tem que fazer? Faça um plano aí de 100, 200 meses, né? Vai lá, conversa com a sua esposa, traça direitinho, né? Guarda um tanto por mês ali, né? Então, quanto tempo essa pessoa vai levar para comprar essa casa? 7 anos? 10 anos? 12? 15? Né? Talvez até antes do tempo, né? Então, o que você vai fazer? Você pega aquele plano e apresenta a Deus para ele trabalhar em cima desse plano que vocês fizerem para comprar a casa própria. Ou seja, a primeira parte tem que ser a sua. E esse mesmo pastor dizia assim, olha, se você tem um casamento, está em dificuldade aí, você tem que fazer uma forcinha, né? Você tem que fazer a sua parte para Deus trabalhar. Aí ele ensinava lá, né? Faz assim, pega desse jeito, gosta de perfume, dá um banho na mulher. Esses pastores aí cheios de graça, que vocês veem por aí, eu não sei que graça ele tem, muita gente acha ele engraçado, eu não acho. Ele está levando uma palavra contrária à graça, isso sim, uma desgraça. Porque está ensinando as pessoas a fazerem a sua parte. Humanamente falando, amados, claro, é lógico, é uma lógica humana. Porém, para Deus não funciona dessa maneira. Você não pode misturar as coisas do mundo com as coisas espirituais. Você não pode. O que você pode, o que você deve, é ter a consciência espiritual aberta. Aí já teve um que eu me lembro, que numa dessas masmorras aí que eu frequentei, né, o pastor lá falava assim, olha, perguntava assim, quantas horas uma semana tem? Ele respondia 168 horas, vai vendo aí como é que ele fazia. Aí ele falava, dessas 168 horas, quanto vocês passam em média dormindo?
8 horas, né? Então vocês multiplicam por 7, já aí dá 56, né? Olha, já diminuiu, tem menos hora. Agora sobrou quanto tempo? Faz a continha aí, irmão. E aí ele ia diminuindo, né, nas coisas, nos afazeres da vida. E no final, quase não sobrava tempo para nada. Só sobrava aquelas 2 horas do culto. Aí o pastor, inflamando as pessoas, dizia: olha, então essas 2 horas você tem que dar o melhor para Deus. Você tem que fazer o melhor para Deus. Você tem que fazer as coisas acontecer nessas 2 horas. Porque a semana tem 168 horas. E você só dá 2 horas para Deus. Olha, levando jugo para a vida das pessoas. E aí as pessoas começavam, aleluia, gritavam, né? O povo gostava. E depois vinha a sacolinha, tá? Não pensa você não, que não vinha não. Então naquela época, eu me lembro até hoje, eu me submetia a isso, amado. Ainda que tenha sido um pouco rebelde lá no sistema religioso. Mas eu estava ali, eu me envolvia com isso. E com a carne ativada, mas não, amados, não tem como não submeter ao humanismo. Porque o humanismo é isso. E agora vem Paulo e me fala o quê? É fazendo ele e não você. Então a nossa competência não é nossa. Por isso que ao colher na carne, colhe desilusão, colhe desespero. A carne, amado, está sempre na bancarrota, ainda que a deixemos cheirosinha. Mas ela está a passos largos para o inferno. Mas, e isso é claro, a carne para nada aproveita. E tem mais. Os desígnios da nossa carne não se sujeita à lei de Deus. Romanos capítulo 7. E quando você sabe disso, as coisas começam a mudar na sua vida. As coisas passam a ter um outro sentido na sua vida. Por isso, com ousadia falamos. Por isso que somos ousados mesmo. Porque a competência, amados, não é nossa. Por isso que eu digo, eu não vim a este mundo para ser salvo ou condenado espiritualmente. Eu ando aqui em obras preparadas por Ele de antemão. Eu digo sempre, estamos reinando em vida, que tudo está bem, nada nos falta. Eu confesso que tudo está bem, tranquilo. Eu digo que somos perfeitos. E esse processo, que isso é um processo, quando sai pela minha boca, a ideia é que, fazendo Ele em vós. Por isso temos a ousadia. Não é nós, é Ele. A competência vem dele. Já o humanismo funciona assim, no humanismo ensinado pela igreja, né? Temos que caminhar até a escola, não é verdade? Olha, você tem que, se você passar de ano, papai falava assim, passar de ano eu vou te dar um presente, né? Enquanto os outros pais já achavam que era obrigação. Mas enfim, nós tínhamos que caminhar até a escola. Porque se nós quiséssemos ser alguém nesta vida, tínhamos que ir caminhando até a escola. E quando conseguíamos, né, quando conseguimos aí se dar bem na vida, quando muitos aí estudaram, se esforçaram, né, e hoje são grandemente recompensados, isso é meritocracia. Isso é uma coisa humana. Então você fez, você vai receber. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. Deus sempre foi um Deus rebelde para o entendimento humano. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por que Ele não privou a nós de passarmos o que passamos nesta vida? Foi para que nós aprendêssemos. Com Deus funciona como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele faz o que Ele bem entender. Ele disse para mim, André, não é a tua competência. É que você anda em obras preparadas que eu preparei para te andar de antemão. Então no reino de Deus, as coisas funcionam assim. Não é nós que vamos à escola. É que a escola já está dentro de nós. E que nunca vai sair. E é para sempre. Olha que privilégio, amados. Então nessa escola que está em ti, que está em nós, o professor dos professores te diz assim na primeira aula. Olha só que coisa incrível. Onde é que eu coloco? Onde é que eu me coloco? Deus falando. Onde é que Deus me coloca? Para fazer Ele em mim o que é agradável. Onde Deus te colocou, abençoados? No evangelho da circuncisão ou no evangelho da incircuncisão? Na incircuncisão. Essa é a primeira aula. Então a tua vida não tem que ser regida pela circuncisão. A sua vida tem que ser regida pela incircuncisão. Começa por aí a primeira aula. Aula 2.
O que é o evangelho da incircuncisão? O que é, abençoados? O poder de Deus. Esse é o evangelho da incircuncisão, que nós estamos hoje expostos e submetidos a ele. Vai aprendendo aí, abençoados. Aula 3. Como é que funciona esse poder? Amados, esse poder funciona quando eu confesso. Quando eu abro a boca, porque isso é um processo que sai da nossa boca. Aula 4. E quando você confessa, o que isso faz? Te coloca onde? Te coloca no reino de Cristo, independente do que aconteça nesta vida, e te faz reinar em vida. Tá entendendo? Aí tu começa a entender que não é a sua vida, porque a competência vem dele, de Cristo que está no reino. Um aplauso ao Senhor mais uma vez, glória a Deus. Amados, e Deus, ele é zeloso com essas coisas. Quando não andamos em obras preparadas, né? Quando começamos, ainda que sejam obras preparadas, mas algo que vai nos conduzir a alguma ruína, alguma situação adversa na nossa vida, alguma leve momentânea, né? Por isso que muitos de nós, por não ter esses sentidos aguçados, muitos se afastam. Muitos dizem, não quero nem mais ouvir a graça. Mas, amados, isso é para que nós aprendamos. Por isso que a escola não sai de dentro de nós. Por isso que não adianta fazer algo que saia dessas obras. Logo vem o professor dos professores e o quê? Aplica a correção. Não é assim que acontece? Comigo acontece. Amados, para terminar, vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim, olha: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Por isso que temos que estar o quê? Atento às mensagens de graça, para que em tempo algum nos desviemos dela. Por isso que aqui no reino, amados, no reino de Deus, não é o tempo que se conta. Aqui quem mais antigo é o bambambam. Não é isso. Você pode ter chegado hoje em graça. E eu estou aqui há 25 anos. Mas se eu começar a pensar que a suficiência é minha, que a competência é minha, então eu vou dar o quê? Com os burros na água. Em graça funciona assim. Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, amados, nesta parte desse versículo aí, muita gente ainda interpreta que essas palavras faladas por anjo continuam sendo para os dias de hoje. E uma prova cabal de que ainda está de pé o ministério angelical. Claro que não, tá bom, amados? Aqui Paulo está tratando, dentro desse contexto, do contexto da lei. Continuando então, vamos lá. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então muita gente ainda não entendeu que nós não estamos mais submetidos a um ministério angelical. Um ministério angelical que cuida de nós. Cuida de nós como? Na carne? Não pode, abençoado. Na carne vamos padecer. Está entendendo? Nem o próprio Deus poupou o seu filho, como diz a palavra. Então não faz sentido. Está no reino de Deus, estamos no reino de Deus, perante o Senhor habita em nós e ainda ter anjos. Ter anjos que façam média entre você e Deus. Ter anjos que cuidam da sua carne, uma coisa que está em debilidade. Não faz sentido. Hoje nós estamos no reino. Estamos no céu, amados. No céu quem toma conta é o próprio dono do pedaço, que é Cristo Jesus ressuscitado. No verso 3, Paulo comenta, tá, completa. Eu não quero me estender muito nessa parte dos anjos aí não, que eu já fiz aí algum tempo atrás aí, semana passada, a mensagem só de anjo. Que diz o versículo 3 e depois o versículo 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, amados, aqui acontece quando eu começo a fazer planos para Deus executar. Porque no reino não funciona dessa maneira. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Porque a competência dele é tudo dele para nós, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, olha aí, anunciada pelo Senhor. Por isso que nós não falamos de nós mesmos. Foi-nos dada, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amados, e a salvação desse contexto aí
não é nada espiritual. Vocês veem que o contexto está falando de coisas da carne. Fala das coisas desta vida. E quando não atentamos às correções, como esta que estamos ouvindo agora, aí sim tem condenação e salvação das coisas desta vida, como demonstra o verso seguinte, o verso 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Distribuído por quem? Por sua vontade. Isso é para uma vida em espírito. No caso ali, não. No caso, não é uma coisa para o espírito. Olha aqui, está dizendo. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas. São coisas referentes à salvação da carne. A salvação humana, né? As coisas desta vida. Ou seja, as coisas referentes ao mundo humano. Então, a única coisa que te impede de não ver estas coisas é somente se você ainda está com os olhos espirituais fechados. Versículo 5, para acabar, diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Porque, o que está falando o texto aí, amados? Não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro que falamos. E que mundo futuro é esse que Paulo está falando? É hoje, é agora. Foi depois do ano 70 depois de Cristo. É a plenitude dos tempos, é a entrada triunfal do reino de Deus neste mundo. Por isso que não poderia ser feita por anjos. Isso foi no tempo passado. Hoje, amados, a escola está em nós. E quanto mais entendemos e sabemos dividir estas duas coisas importantes, tá? Nós temos que entender muito bem isso. O humanismo, quando entendemos o lado humano, o humanismo, né, nós temos que respeitar as leis desta vida, porém nunca tentando entender as coisas da humanidade, da carne, para o espírito. Não podemos entender as coisas do espírito sob uma visão humana. Não há como entender. Aí somente com os olhos iluminados pelo Senhor. E essa mensagem vai ser fundamental para você a partir de hoje na sua vida. Saiba, amados, discernir com inteligência espiritual, sabendo lidar com aquilo que é carne, e aquilo que é espírito. Sabe aquela situação difícil que você tem na sua vida aí, que você acha que não tem mais jeito? De repente, não tem mais jeito mesmo. Mas isso é carne, amados. Então começa a pensar em outras coisas e continua mantendo firme a sua confissão, sabendo que nós andamos em obras preparadas e que tudo está bem. Bom, espero ter sido claro nessa mensagem, nessa abordagem de hoje, né? E de fato ajudado muitos a se portarem dignas perante o Senhor, diante desse chamado nosso, pois isso agrada a Deus. Saibamos dividir o humanismo sem as doutrinas do sistema religioso, meritocracia, as coisas que são justas, procurar realmente estabelecer metas na sua vida, isso é excelente, mas não que Deus tenha a obrigação de trabalhar nisso, porque de repente não está nem dentro das obras preparadas e não vai acontecer na tua vida. Sabendo entender também no lado espiritual, onde tudo está bem, onde somos perfeitos, somos qualificados, somos deuses nesta terra e vivemos no reino de Deus, ok? Então eu vou ficando por aqui. Espero ter sido claro mais uma vez. Graça e paz e até a próxima mensagem.